Gente, olha só. Primeiro, o capítulo 9 começa falando de Deus trazendo juízo, destruição contra as nações, justamente as nações que tinham se tornado opositores desse remanescentezinho de 50 mil pessoas que voltou lá do exílio, né? Uhum. E aí Deus fala que de uma invasão estão vindo do norte. Olha, eu li 4 comentários de novo, né? E todos diziam, essa invasão aqui, do jeito que está colocada, é a invasão de Alexandre o Grande. Uhum. Mas como Zacarias está falando de Alexandre o Grande? Fantástico. É isso mesmo. Você também... Sim. Isso? Não, porque tem outras partes do texto que vai deixar muito claro isso. Então, gente, entre o antigo... Nós não temos o registro dessa invasão na Bíblia. Para quem não sabe, aqui, só abrir o parênteses, que a invasão de Alexandre o Grande é o que vai trazer toda a cultura grega para aquela região, né? Aliás, foi um império grego, mundo, né? Para o mundo da época. Né? E depois desse império vai vir o Império Romano. Então, as marcas que a gente vê no Novo Testamento é justamente da cultura greco-romana. Então, Zacarias já está antevendo uma coisa que não existia. Daniel já tinha feito isso. Sim. E agora é Zacarias. Porque, na verdade, a Grécia até deu uma surra na Pérsia. Mas aí foi uma coisa localizada. Nós estamos falando de um grande movimento. Filme 300? Então, é justamente sobre a guerra de um exército pequeno da Grécia contra a Pérsia, sim. Então agora ele está vendo algo muito maior. Então ele está falando de uma invasão. E quando a gente está falando de uma invasão aqui, vou resumir um pouquinho da história do que aconteceu para a gente entender essa profecia. É porque Alexandre, depois da morte dele, que ele trouxe um movimento imperialista, né, no Ocidente todo. Como o império ele levou a língua e a cultura. Sim. Né? Então toda a parte da filosofia, das divindades e tudo mais, ele levou para todo o império, que incluiu até a Israel ali. Sim, e Alexandre tinha uma característica, ele fazia uma guerra diferente de todas as guerras que houveram até então, que ele era uma máquina, ele não parava. Inclusive havia reclamações, porque existiam regras de guerra que Alexandre não cumpria. Então, por exemplo, né, Alexandre de repente surgia quando, fora do tempo que as pessoas ouviam que Alexandre estava chegando, de repente quando eles viam, Alexandre já estava ali. Porque ele não dava descanso para as tropas. Então até os seus inimigos reclamavam, como é que esse homem faz um negócio desse? Então ele foi e continuou indo para o Oriente, conquistando, chegou até a Índia, e eu não vou entrar... 30 anos, né? Com 30 anos. Ele era um cara muito... Precoce. Precoce, vamos falar assim. Mas ele morreu, né? Então ele morre e o império dele fica trincado, ele racha. E os generais dele dividem o reino dele em partes, 4 partes. E a parte que fica responsável pelo território onde está a nação de Israel, de Judá, né? Ele... Primeiro ficou com os Ptolomeus. Isso. Aí depois, que era o general Ptolomeu de Alexandre o Grande, que ficou coordenando ali o Egito e Israel, Judá, né? Não sei como que estava se chamando naquela época, né? E aí depois eles foram vencidos pelos Seleucidas. Sim, que era outro grupo. Ptolomeu era um general de Alexandre o Grande, Seleuco era outro. Uhum. Tá? Então foram os descendentes deles. Já não eram mais eles, porque já tinha passado o tempo. Sim. E também eles não duravam muitos anos, né? Porque é um homem de guerra ali. Agora, o que acontece com Israel nisso tudo é que quando nós temos Seleuco II, né? Se não me engano. Não, Seleuco. Não, Seleucidas. Quem invadiu foi... puxa, agora me fugiu o nome. Antíoco Epifânio, isso. Era um dos líderes do Seleucidas, né? Ele era o imperador Seleucida. Então o que acontece é que esse camarada, ele vai... Ele não só, ele domina... Não é o caso aqui. Nesse trecho aqui é Alexandre ainda. Sim, né? Sim, mas vamos entender aqui que Deus vai fazer... Mais à frente, no próprio capítulo 9, vai falar dessa invasão aí. Tá, calma.
Então, deixa eu fazer o panorama, depois a gente volta e passo a passo. Vamos lá. Então, eu estou falando aqui que Israel ele foi dominado, o Judá foi dominado, e esse imperador, ele decide, vamos dizer assim, encerrar qualquer tentativa de rebelião. Vou resumir bem a história. E nisso daí ele invade o território, invade o templo, e ele mata um porco, sacrifica um porco, coisa que para judeu é inconcebível, e depois disso ele sacrifica um porco no altar, perdão, faltou falar isso, né? Ele sacrificou no altar, e aí ele obriga... Faz uma imagem de Zeus no templo. Isso, ele obriga todos os sacerdotes em todo o território a fazer a mesma coisa nas suas regiões, até que estoura uma revolução no interior, e de uma maneira milagrosa, que foi milagre mesmo, eles venceram os gregos, né? A turma de Antíoco, os Seleucidas, de Antíoco Epifânio, né? Então eu fiz um resumão para a gente entender, para dizer assim, como é que Deus está dizendo, eu cuido, eu protejo, eu estou à frente de vocês. Exatamente um momento que ele não é um momento pontual, mas ele vai se estendendo na história, mas para dizer assim, Israel, eu cuido de vocês. Vejam bem, Israel, no tempo de Zacarias, estava dominada pelos persas, ou seja, eles tinham que pagar impostos para os persas. Depois que Alexandre o Grande invade, eles mudam, agora eles vão ter que pagar os impostos para Alexandre o Grande. Mas Alexandre não se mete na religião deles, ele leva a filosofia, a cultura, tá tudo bem, os esportes. Há um movimento de oposição com relação a isso, né? Porque os esportes na Grécia eram praticados nus, e isso para um judeu não pode. Então havia um movimento, havia um grupo que adotou a cultura grega e havia um grupo de resistência contra isso, mas eles estavam convivendo ali. Sim. Foi quando realmente Antíoco entrou e ele quis forçar, e ele já não deu mais opção, era obrigação que eles todos, né, adorassem Zeus e sacrificassem porcos, é uma forma de profanar a adoração a Deus. Vocês querem saber dessa história? Vocês podem procurar na internet, se tem Bíblia Católica em casa, pode ler. Irmão, não está no cânon, não está no nosso cânon, não está no cânon judaico, mas a Bíblia Católica ela mantém o texto de Macabeus, então é esse livro que vocês podem ler, ela mantém, não considerando o sagrado no mesmo nível do que todos até Malaquias. Sim. Tá? Mas é um texto histórico e que a gente até vê a forma milagrosa como realmente eles venceram a batalha. Então aqui Zacarias 9 está falando primeiro da invasão de Alexandre o Grande, que aí sim ele arrasou os territórios ao norte de Israel e não fez o mesmo em Israel. Em Israel, sim. Tá? Ele não fez o mesmo. Alguns dizem até que ele não chegou em Israel. Não chegou nem a entrar no território de Israel, né? E aí, você ficou entusiasmado com esse corte? O episódio completo está no nosso canal, em algum lugar da tua tela aqui para você clicar e assistir.